Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 17% da população. 1/3 da população já teve ou vai ter depressão. É isso mesmo, Ieda Dreger? Boa tarde. Boa tarde. É verdade, é isso mesmo. A depressão é uma questão de saúde mesmo, que afeta muitas pessoas. Muito bem. Ieda Dreger, aí que é psicóloga, nossa convidada, minha amiga, minha terapeuta, inclusive, então a gente até se sente mais à vontade para bater esse papo. Ieda, fala pra gente aí os sintomas iniciais, de repente, da depressão. Como identificar uma depressão? Como saber se eu estou depressivo? Eu acho que a primeira coisa pra gente deixar claro, Thiago, é que a depressão é uma doença, sabe por quê? As pessoas têm muito aquela questão de achar que depressão é coisa de fresco, sabe? Frescura, assim, a pessoa não tem motivação, a pessoa não está querendo fazer, a pessoa não tem ânimo porque ela está se fazendo, porque ela está se achando, porque não. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Então, tem duas situações, assim, bem importantes. Tem uma situação que ela aparece, assim, como uma fadiga, uma falta de memória, um cansaço, não tem vontade de nada, um desânimo geral, às vezes vontade nem de tomar banho, às vezes vontade de não a higiene pessoal, de não ter higiene pessoal, nada. Isso é se a pessoa começar a ter esses sintomas mais de 3 semanas, 2, 3 semanas, ela pode começar a pensar que ela tem depressão, né? É diferente de uma tristeza, aquela tristeza que a gente tem 2, 3, 4 dias passa. Ela é uma coisa contínua, que fica 2, 3 semanas, a pessoa cada vez vai se sentindo pior. E, na verdade, não tem um motivo, quer dizer, tem vários motivos, mas às vezes não é, por exemplo, com a morte de um amigo, não, ela dá aquilo... Às vezes a pessoa teve um problema há alguns anos atrás e não conseguiu resolver aquilo dentro dela, dentro do coração dela, e aquilo vai explodir e implodir, na verdade, porque implode dentro dela. Como ela não conseguiu resolver, aquilo vai ficando e vai implodir lá na frente em algum outro momento. Então, a gente, quando vai tratando, vai conseguindo compreender o que tem. Eu estava dizendo que existe um tipo de depressão, que é esse, que a pessoa fica muito ensimesmada, apática, sem vontade, como tem um outro tipo também, onde a pessoa fica muito irritada, com muito mais ânimo, irritada, mais violenta, mais agressiva, ela se mistura muito e às vezes a gente confunde ela com o estresse. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou estressada, Às vezes isso pode ser também uma depressão. Ah, legal. Pois é isso que eu ia te dizer. Irritabilidade, se ela tem a ver com depressão. Às vezes a pessoa, quando está irritada, tolerância zero, briga, se isso tem a ver com depressão também, e se isso pode ser uma depressão. Às vezes pode ser, como eu disse, às vezes a depressão pode se caracterizar como uma pessoa que fica sem energia, como uma pessoa que acaba tendo muita energia e se indispondo com as pessoas, porque ela fica muito irritadiça, muito assim, de tolerância zero mesmo, né? Okay. Mas isso às vezes também é estresse. Lógico. Ieda, na verdade, assim, outra explicação, outra curiosidade, né? Outra pergunta. A depressão, na verdade, ela pode ser um somatório de coisas que você passou durante a tua vida e, na verdade, chega uma hora que estoura. Chega uma hora que explode. Que nem... Até você comentou isso anteriormente. Alguma coisa que ficou guardada lá no passado, alguma dificuldade. Isso talvez seja a causa mais provável. Existe uma causa necessariamente da depressão? Existe alguma coisa... Olha, isso dá depressão, isso... Tu vê, isso é bem interessante, porque se a gente for pensar assim, cada um de nós tem uma tolerância diferente, né? Para algumas pessoas, por exemplo, fazer uma festa de casamento, para si mesma, a mulher ou o homem vão fazer uma festa de casamento, é fantástico, eles fazem aquilo com o maior prazer, com a maior alegria, desenvoltura, tudo. Para outra pessoa, ela se estressa fazendo uma festa de casamento. Para ela é uma tortura, é um horror fazer uma festa de casamento. Então, cada um de nós reage de uma forma diferente aos eventos da vida. Isso depende muito da nossa história pessoal, como a gente foi criado, como a gente aprendeu a conviver, como a gente aprendeu a ver. Então, a depressão, ela pode, num primeiro momento, não ter uma causa aparente. Às vezes a pessoa está bem, ela está com filhos bons, com tudo bem, e ela tem uma depressão igual.
É o que a gente vê, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, eu ouço muito isso. Ah, mas fulana é depressiva, tem filho bonito, tem carro do ano, mora bem, tem dinheiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive, você aí de casa pode fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, porque depois do intervalo comercial nós continuamos falando sobre este assunto. E nós estamos de volta ao vivo falando sobre depressão hoje no programa Ver Mais. Daqui a pouco também vamos responder algumas perguntas que vieram dos nossos telespectadores que o nosso colega Mauri Salles está nos trazendo. Ieda, fala pra gente, tem algumas variações na depressão, na verdade. Por exemplo, síndrome do pânico é uma delas. A síndrome do pânico é mais uma variação da ansiedade. Ah, ok. O bipolar e a distimia são variações da depressão. A distimia, ela é uma tristeza também, ela é uma tristeza parecida com a depressão, só que é uma tristeza profunda e constante. A depressão, a gente tem picos de altos e baixos. A distimia é uma tristeza constante que a pessoa tem, que em algum momento da vida aquilo eclode, exacerba e fica. E fica, a pessoa não fica tão mal quanto a depressiva, mas ela fica mal. E fica mal e vai ficando mal até um dia ela ser atendida. Né? E o bipolar, ele se caracteriza por ter picos de humor muito alto e de humor muito baixo. É um sofrimento bem grande também para quem convive com essa pessoa, porque quando ela tem picos altos, ela tem grandes ideias, mas ela não consegue botar nada em prática. E quando ela também tem, nesses momentos que ela se liga muito à sexualidade, droga, álcool, e quando ela está embaixo, é como uma pessoa depressiva. Joia. Beleza, nós vamos aqui começar a responder, Ieda, pode ser as perguntas dos nossos telespectadores. Aqui a dona Zeni fala pra gente o seguinte, dona Zeni Lara, não dorme bem há anos, toma calmante e não tem jeito de conseguir dormir. Ela quer saber se a depressão, ela tira o sono. Se a depressão... A depressão pode tirar o sono, sim. A depressão pode tirar o sono, pode tirar o apetite, Mas veja assim, ó, a depressão é importante que ela seja avaliada, porque ficar tomando remédio para dormir não vai resolver, né? Eu só estou dormindo, não estou resolvendo o meu problema. Então é importante ser avaliado por um profissional para ver se é depressão, aí entrar com uma medicação que não é remédio para dormir, aí é um antidepressivo, mesmo, para ela conseguir dar conta disso aí. Ok. A depressão ela pode tomar, inclusive, né, Ieda? E eu acho que é bom que a gente alerte as pessoas até o suicídio, né? Com Às certeza. vezes ela chega num estágio que a pessoa não vê outra saída. Não vê, Tiago. Essa pessoa, por exemplo, que estava falando antes, que a pessoa chega num extremo de não conseguir nem levantar para ir para o banheiro tomar banho, é uma pessoa que sentido que ela vai ver na vida. Ieda, e por exemplo, aos familiares, aos pais, aos filhos, enfim, aos amigos, às pessoas que estão na volta, qual que é, de repente, a orientação ou a dica para que, de repente, se observe mais também, né? Como que a pessoa tá, enfim, humor, temperamento. É prestar atenção, assim, a qualquer mudança de temperamento. Qualquer mudança pode ser uma depressão, como pode ser uma distimia, como pode ser um transtorno bipolar, mas assim, ficar observando mudanças de comportamento, de temperamento, de humor. A gente chama essas três coisas de transtorno de humor. Né? Essas três doenças de transtorno de humor. Então, ficar observando o humor das pessoas. Se você perceber que o humor da pessoa está mudado, é importante procurar uma avaliação. Eu sempre penso assim, peque por mais, peque por fazer de mais do que de menos. Às vezes a outra pessoa pode estar num distúrbio que ela nem consegue avaliar e você não está ajudando. Ok, ótimo. A Rosa do Palmital, ela fala o seguinte, que a irmã dela está em tratamento desde 2008. Já tomou vários tipos de antidepressivo, mas ela nunca melhora. Por quê? Olha, daí teria que avaliar toda a história dela, mas às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de melhora mesmo. É importante estar avaliando o que ela está tomando, por que ela está tomando. Talvez peçam a sugestão, a orientação de um segundo profissional. Às vezes, quando a gente não consegue melhora com um, não que a gente não confie nesse um, mas pede a avaliação de um segundo, pede uma segunda opinião ou uma terceira se precisar. Oh, legal. A Janete nos pergunta o seguinte, não consegue ficar fechada sozinha em quarto nem no escuro. Isso é algum sintoma de depressão? Isso geralmente é fobia, que é causada pela ansiedade.
né? Aí também precisa estar procurando ajuda. Muito bem, Ieda, a sua participação aqui ela é sempre muito proveitosa. Vale lembrar que Ieda também escreve muito bem os textos sobre depressão e sobre inúmeros problemas psicológicos e também soluções, né, Ieda? Você pode encontrar no iedadreger.com.br, né? Isso. No Jornal Sul Brasil e também no thiagofreitas.net.br. São textos ótimos, inclusive esse de hoje a gente vai postar lá no Thiago Freitas e também no Ieda Dreger. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada a você, querido. Você é sempre muito bem-vindo. Eu acho que nós precisamos falar mais desses assuntos, porque, sem dúvida, é o grande mal da humanidade. É verdade. Muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência. Uma ótima tarde para você e, se Deus quiser, até amanhã aqui na tela da RIC TV Record. Um beijo e até lá.